Começa então. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje, deste lado, nesta série de seminários que iniciou uma nova fase na colaboração entre as nossas faculdades. E eu contava que isto fosse uma apresentação do meu livro, Mentes Humanas, Animais e Artificiais, o trabalho das palavras segundo Daniel Dennett, mas ainda não existe livro, a saída está atrasada há uns meses, o livro está pronto há um ano, deve ser talvez para agosto, mas agradeço ao João Nuno por ter dito para eu fazer na mesma esta sessão, mesmo sem livro. Então o que eu vou fazer vai ser não apresentar o livro, mas sim a orientação de Dennett em filosofia da mente. Portanto, isto vai ser uma sessão sobre Daniel Dennett, o filósofo da mente americano Daniel Dennett, e ao tentar descrever esta orientação de Dennett em filosofia da mente, eu vou estar a tentar passar para esse lado aquilo que permite a Dennett tratar de todos os problemas de filosofia da mente e de filosofia da cognição de que eu trato no livro. Mentes humanas, mentes de outros animais, questões de inteligência artificial, relações entre self, consciência e usos do eu, por exemplo, em diálogo com António Damasio, questões relativas à natureza do aparecer, da aparência, da fenomenologia, aí o exemplo é a questão da cor, questões quanto à ação livre, livre-arbítrio, até fenómenos da nossa forma de sermos mentais, como o humor ou as crenças religiosas. Não vou falar diretamente sobre isso. Estes dois fenómenos são objeto de livros tardios de Dennett, o Inside Jokes e Breaking the Spell, mas o que eu vou fazer é um pouco aquilo que tento por vezes fazer nas aulas de filosofia contemporânea, que é situar um filósofo a partir daquilo que se está a passar na filosofia do século XX e XXI. Portanto, vou tentar fazer isso relativamente a Dennett. Portanto, traçar uma geografia conceptual e nisso vou ter presente uma autobiografia bastante despretensiosa que Dennett publicou mesmo antes de morrer. Ele morreu ano passado, em 2024. Este livro saiu em 2023. É uma autobiografia teórica pessoal, como disse, bastante despretensiosa e tive em mente bastante para fazer aquilo que vou fazer a seguir. Queria fazer esta observação antes de realmente começar. Todos os temas de Dennett em filosofia da mente têm como pedra de toque, é isso que eu uso no subtítulo do livro, o trabalho das palavras. O que eu quero dizer com isto é a forma como a língua natural humana está nas mentes humanas comparada com outros tipos de mentes. Portanto, este é um termo para o papel da linguagem nesse tipo de mente que são as mentes humanas, e isso é uma questão bastante delicada em termos nossos tempos de LLM, Large Language Models, a produzirem linguagem de uma forma quase humana, que nos fazem pensar que ali do outro lado, falando connosco, o ChatGPT, por exemplo, está uma mente humana. Portanto, aquilo que, pelo menos em termos filosóficos e pelo menos no século XX, foi muitas vezes considerado uma espécie de pedra de toque daquilo que é específico do humano, que é a linguagem, e a importância da linguagem na nossa forma de pensarmos e de pensarmos conscientemente, parece estar sob ataque. O Manel João, a certa altura, mandava-me um WhatsApp com a frase do Hariri dizendo AI has act the basics of human civilization, ao falar da simulação e replicação da linguagem humana. Portanto, estaremos aqui talvez perante uma ferida narcísica, mais uma, talvez não. Vou ter isso em mente também no que vou dizer a seguir. Espero que o que vou fazer seja uma homenagem a Dennett, que acho que é um filósofo bastante sui generis, bastante livre relativamente àquilo que são os mainstreams das discussões que se tornam académicas e repetitivas. Então, um pouco acerca de perfil. Dennett via-se a si próprio como, uma citação da autobiografia, um "let a thousand flowers bloom kind of philosopher". Embora fizesse esta observação um bocadinho no ar, but remember that most of them will wilt and die. Isto quer dizer o quê? Isto significa que ele era idiosincrático e difícil de enquadrar nas discussões, por exemplo, nas discussões relativas à inteligência artificial. Ele podia dizer que era um defensor da inteligência artificial forte. Portanto, a ideia de que poderia haver uma inteligência artificial que não fosse apenas uma simulação ou uma replicação, mas a coisa ela própria. Mas a verdade é que ele não se preocupava especificamente com aquilo que na inteligência artificial preocupa os filósofos,
que normalmente são questões como a singularidade, que seria o ponto em que a inteligência humana seria superada pela inteligência artificial, ou a ameaça existencial, que seria o risco de sermos eliminados enquanto espécie ou civilização por máquinas mais inteligentes que nós. Os filósofos flertam muito com estas ideias, nomeadamente, por exemplo, os filósofos transhumanistas, e não era exatamente isso que Dennett fazia. Dennett podia, por exemplo, ao mesmo tempo trabalhar no projeto COG do MIT, portanto, num team no MIT, of which I'm a part, we have a long-term project to design and build a humanoid robot, COG, e ao mesmo tempo dizer coisas como I don't think there will be a conscious humanoid agent in the near future, and I think there are good reasons not to strive to have one. Isto mesmo se, ao longo de toda a sua vida como filósofo, isso foi um mote de Dennett, tratar a inteligência artificial como filosofia, como psicologia. Portanto, inteligência artificial, filosofia e psicologia têm o mesmo objeto, que é o mental ou a cognição. Portanto, são todas abordagens do mental no mundo, formas como o mental e a cognição podem existir neste mundo. Mas se formos ouvi-lo, isso é a vantagem de ter vivido agora mesmo, se formos ouvi-lo no YouTube falando, por exemplo, há um pouco mais de um ano, sobre inteligência artificial, pouco antes da morte, ele pensava que os maiores problemas que a inteligência artificial traz hoje são políticos e dizem respeito à liberdade e controle. Ele está mais próximo dos Google defectors, pessoas como Geoffrey Hinton ou a Timothy Gebru, do que dos filósofos do transhumanismo, como, por exemplo, o sueco Nick Bostrom, do Institute for the Future of Humanity de Oxford. Portanto, temos aqui, eu não vou falar sobre estes assuntos hoje, mas para desenhar um perfil de Dennett, penso que eles são importantes. Bom, agora, perfil mais intrafilosófico. Quando Dennett faz filosofia da mente, e para ele fazer filosofia da mente é pensar sobre a natureza da ciência, da inteligência, da consciência, do self, do eu, ele considera sempre em paralelo vários tipos de mentes. Portanto, a ideia de kinds of minds, animal minds, human minds, artificial minds, ele parte de um princípio de não diferenciação e, portanto, os princípios, os conceitos básicos de que eu vou falar, real patterns, intentional stance e o multiple drafts model da consciência, são tratados, digamos, sem um bias prévio acerca do tipo de mente de que se vai falar. A concepção de mental de Dennett, se olharmos um pouco para dentro da filosofia, resulta de convergências de influências extremamente diversas, e eu vou trazer algumas delas para aqui hoje. As pessoas que têm aqui no slide são Ludwig Wittgenstein, que para ele seria fundamental para pensarmos na nossa fenomenologia, a forma como os nossos pensamentos nos aparecem e são autoconhecidos. Quine, filósofo tremendamente diferente de Ludwig Wittgenstein, Putnam, Wilfrid Sellars, e podemos acrescentar a isto cientistas que para Dennett foram fundamentais, declara ele quanto ao seu pensamento sobre cognição, como Alan Turing, Herbert Simon, e podíamos acrescentar à lista os cientistas cognitivos com quem ele escreveu, muitos deles psicólogos, por exemplo, Marcel Kinsborn, Nicholas Humphrey, Douglas Hofstadter, um cientista de computadores que o António tanto gosta de ler, o autor do Gödel Escherbach. E o resultado de tudo isto é uma posição materialista, que ele prefere chamar fisicalista, antirreducionista, sobre o mental como padrões reais no mundo. Portanto, Dennett vai, na forma de abordar o mental, defender que o mundo é e é basicamente físico, mas que o mental é real nesse mundo. Portanto, não é um epifenómeno ou uma interpretação ou uma mera atribuição. Eu vou procurar aqui explicitar, então foi isto que eu chamei no título, aquilo que ele vai chegar é uma ontologia da pluralidade dos mundos para as mentes, e eu vou procurar apontar alguns desafios dessa ontologia. Aquilo que vou dizer poderá ser tratado também, não vou fazê-lo aqui diretamente, o João poderia fazer isso mais dessa maneira, em termos de emergência ou superveniência da consciência fenomenal. Seria a nossa consciência, o what it's like to be, o sentirmos ser. Dennett não diferencia a consciência fenomenal da consciência. E isso é uma das razões pelas quais ele não vai seguir esse tipo de argumentos. Então, resumindo, para não me perder, os passos que vou tentar dar vão ser os seguintes.
Vou tentar resumir alguns insights, que considero que são verdadeiramente insights hoje para trabalharmos sobre questões da mente, insights de Dennett, e alguns problemas da sua perspectiva fisicalista e antirreducionista. Desde o primeiro livro de Dennett, este Content and Consciousness, de 1969, os últimos livros de Dennett, o último que vou ter em mente é a autobiografia de 2023. Vou tentar trazer à luz a tensão que me parece existir na forma como Dennett caracteriza o mental entre o que vou chamar a ontologia da pluralidade dos mundos, a que é a intentional stance, a postura intencional, que é o conceito básico de Dennett, vou começar por falar, conduz, e a posição fisicalista básica. Portanto, vou tentar caracterizar esta tensão. E vou também finalmente sugerir, e terminar aí, que o uso que Dennett faz de dois conceitos do Wilfrid Sellars, o conceito de imagem manifesta e imagem científica, o uso leva a dificuldades inultrapassáveis em relação à consciência e à linguagem. Portanto, Dennett vai dizer que é Quineano até ao fim, mas defender Sellars acerca da relação entre a nossa percepção e a nossa imagem científica não é ser exatamente Quineano, e portanto eu vou tentar dizer-vos como Dennett está, digamos, trucidado entre uma forma quineana de ver as relações entre ciência e filosofia e o que Sellars diz quando fala de imagem manifesta e imagem científica. Portanto, o que é que isso traz de problemático à filosofia da mente e à filosofia das ciências cognitivas? No que eu vou estar a dizer vai estar implícito, e vou acabar por terminar aí, que nem tudo o que os filósofos fazem é a filosofia da mente. A filosofia da mente é apenas uma disciplina em filosofia. Quando, noutras sessões deste ciclo, se falou de filosofia da física ou de filosofia da matemática, isso não tem que se fazer passando por filosofia da mente. A filosofia da mente vai dizer respeito à cognição, às mentes, e isso não é necessariamente aquilo que está em causa quando as pessoas que aqui estão fizeram as suas conferências sobre esses outros departamentos da filosofia e da história da ciência. Mas a pergunta para hoje é então, de que é que nós falamos quando falamos de mente, quando nos atribuímos mente uns aos outros, seja fazendo psicologia, neurociência, seja na nossa vida comum, portanto, na maneira como nos tratamos como humanos e como seres mentais uns aos outros. Reparem que tratarmos como mentes, e nomeadamente como pessoas uns aos outros, é algo de fundamental na nossa forma de vida humana, como Dennett diria, a mindedness, ou sermos seres mentais, é fundamental para aquilo, outra coisa que ele também tem muito a dizer, eu aqui não vou tocar, para a personhood, para a ideia de que algumas mentes no mundo são pessoas, por exemplo, agentes livres, e isto tem certamente reflexos em questões morais. Bom, começando então com esta mindedness e com a intentional stance. Para chegarmos àquilo que eu penso que é o primeiro insight de Dennett acerca em teoria da mente, temos que remover um obstáculo, que é o facto este conceito de intentional stance, que é, eu diria que é o conceito de partida da filosofia da mente de Dennett, ter sido interpretado e criticado como uma forma de antirrealismo quanto ao mental. Portanto, como a ideia segundo a qual, quando nós falamos uns dos outros em termos de crenças e desejos, por exemplo, eu penso que isto é uma garrafa, ou eu penso que eu estou a falar e que eu estou a falar português, e isto são crenças, que essa ideia de eu ter crenças e pensar em todos vocês como tendo crenças, desejos e intenções, eu falo assim, mas não estou a capturar alguma coisa de realmente existente. E, portanto, a intentional stance, que é a ideia segundo a qual é uma postura perante sistemas cognitivos físicos pela qual nós lhes atribuímos estados mentais como crenças e desejos, foi considerada como sendo meramente interpretativa, meramente atributiva. E, portanto, a ideia seria, realmente, nós não somos mentais, isto é apenas uma forma de falar. Parece-me que esse é o primeiro obstáculo a ser removido, e na obra de Dennett é removido pela ideia de real patterns, portanto, que os patterns da mentalidade são real e não são meras atribuições. Bom, portanto, eu vou assumir, vou tentar dizer isto de uma forma rápida, triangulando entre os chamados materialistas eliminativos, como Paul e a Patricia Churchland, que realmente consideram que as crenças e os desejos fazem parte de uma folk psychology que deverá ser substituída por uma neurociência desenvolvida, portanto nós deixaremos de falar de nós próprios enquanto mentais, entre os Churchland e Jerry Fodor, que pensa que de facto dentro dos nossos cérebros há uma linguagem de fórmulas, uma linguagem simbólica que ele chama language of thought, e que seria
a realidade e o conteúdo disto que cá fora é a atribuição de crenças e desejos. Eu estou a assumir, ao dizer que o Dennett não é que a intentional stance não é meramente atributiva, estou a assumir que ele não é, por exemplo, um construtivista social, nem está principalmente interessado na forma como o nosso uso da linguagem abre espaço para entidades sociais ou institucionais, ou pensem, por exemplo, nas discussões sobre género e sermos construtivistas nesse tipo de discussões. Não é aí, esse não é o pitch de Dennett em filosofia da mente. O que lhe interessa é a cognição. Portanto, intentional stance é o conceito central para pensar sobre cognição. Portanto, o que está em causa, quando ele faz a pergunta do beliefs really exist, o que está em causa é saber se quando eu penso que o João Nuno pensa que me está a ouvir, que esse eu penso que ele pensa, os conteúdos proposicionais, os pesos e os quês lógicos, que são os conteúdos proposicionais desses estados mentais, dessas atitudes proposicionais, o que é que eles são? Aquilo que nós usamos, por exemplo, a filosofia da mente, ou por exemplo, podemos usar em lógica, podemos estar... Quando falamos desses pesos e quês, e quando falamos deles como conteúdos das crenças e desejos, de que é que nós estamos a falar? Antes de mais, Dennett contrasta, perante o mesmo sistema cognitivo físico, qualquer um de nós, podia ser um outro animal, estas três stances, a que ele chama intentional stance, design stance e physical stance. Portanto, cada um de nós pode ser objeto destas três posturas atributiva ou explicativas. Portanto, várias estratégias de explicação, de descrição são possíveis sobre um mesmo sistema, como cada um de nós, que entre muitas outras coisas é também um sistema cognitivo. E Dennett vai caracterizar ou especificar a intentional stance dizendo que ela works for systems designed to use information to accomplish function. Ok, é para pensar sobre isto que Dennett, na sua obra mais recente, ou a partir basicamente do Darwin's Dangerous Idea, de 1995, se vai tornar cada vez mais darwinista e interessado em filosofia da biologia. Portanto, os problemas de filosofia da psicologia que dizem respeito à cognição e às atitudes proposicionais são para serem tratados a partir da design stance, que é a stance biológica sobre a nossa natureza. E, portanto, Dennett vai assumir uma perspectiva, em última análise, darwinista para falar sobre o mental. E parte da ideia de que os padrões da mentalidade são reais dependerá também deste darwinismo e desta postura de relação entre cognição e evolução. Mas deixem-me dizer isto de uma forma mais prática acerca de mind reading. Portanto, se nós abríssemos um manual de psicologia ou de neurociência ou de filosofia da mente, encontramos muitas vezes esta ideia de mind reading. O que é que quer dizer mind reading? Por exemplo, o ChatGPT diz que mind reading é the ability to understand and attribute mental states, such as thoughts, intentions and emotions, to oneself and to others. It is also known as theory of mind. E nós fazemos isto constantemente uns com os outros humanos, a outros animais. Quando pensamos, por exemplo, o meu gato quer ir para o jardim, mas também até perante, reparem, traços desenhados numa página em branco, imaginem um sorriso, um nariz, uns olhos, são suficientes para despoletar essa nossa atribuição de mentalidade. Por exemplo, nas condições do espectro do autismo, esse mind reading está perturbado. Portanto, isto é uma discussão empírica para ser tida, mas a ideia seria que aquilo que seria a atribuição by default de mentalidade que estaria num indivíduo do espectro autista perturbado. Isto significa que não estamos a falar de uma construção social, não estamos a falar de conceitos socialmente construídos em teorias, e que o que está em causa é qualquer coisa como um caráter social profundo, caráter profundamente social do mental. Aquilo que, por exemplo, um filósofo clássico como David Hume diria, dizendo human minds are mirrors to each other. E a questão para Dennett, então, é o que é esse mind reading?
que nos serve para prever e para descrever de uma forma muito mais rápida do que uma descrição física de um sistema, o que é que cada um de nós está a fazer. Por exemplo, se calhar se eu perguntar ao Orfeu, não sendo eu física, perguntar ao Orfeu o que é que ele vai fazer daqui a 5 minutos, é mais fácil prever o que ele vai fazer daqui a 5 minutos, se lhe perguntar o que é que tu vais fazer, do que assumindo aquilo que o Dennett chama a physical stance, de previsão daquilo que seria a deslocação no espaço do corpo físico que ele é. És muito imprevisível. Mas isso é parte do ponto também, ok? Se não houvesse isso, todas as coisas que o Dennett quer chegar a dizer, por exemplo, sobre moralidade, não teriam sequer um ponto de apoio. Mas neste princípio mais, digamos, de resposta à pergunta "Are beliefs real?", a questão é, para nós fazermos este mind reading, esta atribuição de mentalidade social, digamos, tem que realmente existir estados mentais internos discretos, representacionais, lá dentro da cabeça, para que este mind reading aconteça, ou não tem que existir esses padrões reais. Reparem, desculpem. Padrões reais é o termo de Dennett e ele vai considerar que os padrões reais são não capturam estados simbólicos, discretos, linguísticos existentes dentro das nossas cabeças, mas uma realidade do nível dos agentes e da interação de agentes. A outra alternativa que Dennett quer à ideia fodoriana da linguagem, de uma linguagem interna da mente, seria considerar, e aí o mental seria ineliminável, porque o mental seriam frases de uma linguagem de pensamento, estados mentais simbólicos computacionais que correm dentro das nossas cabeças para nós sermos mentais e mind readable. A alternativa do sinal oposto seria a eliminação à la Churchland. Portanto, crenças, desejos, intenções desaparecerão da nossa ontologia como desapareceram o flogista ou as bruxas. Os fenómenos observados podem continuar a estar lá, mas deixaremos de utilizar para os conceptualizar entidades mentais como crenças e desejos. E Dennett vai dizer nem. Portanto, nem o materialismo eliminativo de Paul e Patricia Churchland, que a propósito são os filósofos que trabalham com o António e Ana Damasio, nem o realismo intencional Industrial Strength, The Language of Thought, de Jerry Fodor, a propósito aluno de Hilary Putnam, e portanto estas posturas vêm do chamado funcionalismo, ou Turing Machine Functionalism, em filosofia da mente. E os real patterns pretendem ser então a alternativa dennettiana àquilo que seriam estas duas outras posturas em ontologia, portanto, realismo intencional e eliminativismo. Reparem que isto vai ser importante quando eu introduzir a questão da linguagem e da linguagem natural. Nós poderíamos pensar que nem faria sentido fazer aquilo que constantemente se faz em teoria da cognição, modelação computacional de fenómenos cognitivos, sem nós aceitarmos que cá dentro existem representações e computações. Mas aquilo que Dennett quer dizer é algo de diferente. O que ele está a dizer, ele está a falar do nosso direito de chamarmos representação a alguma coisa que se passa cá dentro, abaixo do nível do sistema intencional global, que é cada um de nós enquanto agente cognitivo. Deixem-me dar-vos uma imagem. Lembram-se do início do Wasteland, do T.S. Eliot, quando ele diz April is the cruelest month, breathing lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Yeah. Agora imaginem que uma formiga está a escrever esses versos numa praia. Esta imagem vem de Hilary Putnam. A formiga, isso que ela está a escrever, vamos imaginar que são traços que para nós constituiriam palavras do inglês e constituiriam linguagem e constituiriam poesia. É linguagem, é inglês, é poesia. Parte do que Dennett está a dizer é que não. Nós só temos direito ao uso da ideia de representação e linguagem cá fora, ao nível dos agentes, e aquilo que alguém que
acredita, como o Fodor, numa linguagem de pensamento, pensa é que algo que é linguagem é imanentemente ou inerentemente linguagem, independentemente de ser utilizado como linguagem. Bom, o exemplo servia apenas para tentar motivar a ideia que Dennett defendeu durante décadas contra Fodor, por exemplo, que não existe um código comum, uma language of thought, que estaria subjacente às línguas naturais que nós falamos, português, coreano, pirahã, que é uma língua do Amazonas que desafia o chomskianismo em linguística, e uma ideia que, por exemplo, talvez fosse útil para os lógicos, que pensam estar a falar universalmente sobre, eu não quero dizer linguagem, seria que houvesse essa language of thought, que houvesse uma comunidade universal. E aquilo que Dennett vai querer dizer é que linguagem começa como língua natural cá fora. Eu vou já apanhar esse assunto. Isto é muito, o que eu estive a dizer importa para a maneira como a intentional stance de Dennett é uma forma de materialismo antirreducionista. Ao mesmo tempo querendo encontrar um lugar real para o mental, mas sem identificar essa realidade com, nomeadamente, cadeias simbólicas realmente existentes. Desculpem, eu ia falar então agora de significados de redução. Esta é outra vexata questio quanto à forma de fazer filosofia da mente. Bem que o João aqui é mais fã que o Dennett da ideia de redução e da produtividade da ideia de redução para falar sobre mente. Ok. O que é que quer dizer redução quando se discute a natureza do mental no mundo? O que é que isso tem a ver com sermos materialistas ou talvez, como o Dennett prefere dizer, que é naturalistas? E eu vou tentar empurrar esta questão para o problema onde é que nós encontramos a mente e o mental. Estamos a falar de constituição material ou de agência. Quando Dennett era encostado à parede nas discussões acerca do materialismo, que é ser materialista, ele declarava sempre ser fisicalista, declarava ser um Quiniano fisicalista. Mas o fisicalismo, que é a forma mais século XX de dizer materialista, para não se confundir, por exemplo, com o materialismo dialético de Marx, o fisicalismo, como se discute na literatura da filosofia da mente, não é realmente o tópico de Dennett. Ele é muito diferente, portanto, faz-se filosofia da mente como filosofia da ciência, discutindo noutras áreas da filosofia da mente, que não aquela em que Dennett está, discutindo a natureza do fisicalismo. E discutindo a natureza do fisicalismo, como fazem metafísicos, filósofos analíticos da ciência, frequentemente faz-se isto relacionando o mental diretamente com a física como a ciência básica, a única ciência básica, portanto, a única ciência que dá descrições, produz descrições de tudo aquilo que existe, ao contrário, por exemplo, da química, ou da economia, ou da sociologia, e discutindo diretamente nesse framework da física a emergência da consciência. Portanto, aquilo que faz problema é considerado diretamente nesses parâmetros. Se forem atrás de filósofos da mente muito conhecidos, como, por exemplo, o filósofo americano-coreano Yagwon Kim, ou então o filósofo australiano David Chalmers, veremos essa, digamos, estratégia mainstream da discussão da relação do fisicalismo com a consciência fenomenal. Portanto, para perguntar como é que a mente está no mundo. Dennett não vai por esse caminho. Talvez seja útil, quase do ponto de vista da história do pensamento, chamar-lhe um naturalista e não tanto um fisicalista. E ser naturalista significaria simplesmente, de novo, qualquer coisa de despretensiosa à la Dennett, considerar que nós, humanos, somos conscientes, racionais, morais e, portanto, constantemente interagimos com significado, valor, como parte da natureza. E ser naturalista é apenas considerar que isso faz parte da natureza, não é algo de supranatural. E vai Dennett dizer, por exemplo, nos seus escritos sobre religião, em que estes três autores são muito importantes, como fizeram Hume, Nietzsche ou Freud. Aqui, certamente, na Faculdade de Ciências, tem constantemente presente a ideia de que a natureza tem muitos níveis, muitas formas, muitas escalas quânticas, químicas, biológicas, galácticas. Mas, agora o ponto de Dennett é este. Não é tudo isto que Dennett está a evocar quando evoca esse naturalismo. Quando ele fala de natural,
e quando pensa, e pensa que esses naturalistas também, quando fala do mental como natural, está a falar do mundo, ou da escala, ou do nível da vida e dos organismos. Portanto, está a falar daquilo a que ele talvez prefira chamar agentes e agência. Okay? Para um naturalista como o Dennett, então, esse lugar natural, para usarmos a metáfora de Aristóteles, das mentes humanas e de outros tipos de mentes, sejam eles quais forem, é o mundo dos agentes. E agentes são o quê? Podemos dar uma definição completamente abstrata, entidades governadas por fins, goal-directed, que representam o mundo em que se encontram. São estes parâmetros que são fundamentais. Goals, ser goal-directed, representar o mundo em que o agente está. E é precisamente nesta definição abstrata de agente, que o naturalismo de Dennett contrasta com a forma de trabalhar o fisicalismo dos metafísicos e dos filósofos analíticos da ciência e da mente. Podemos traduzir isto dizendo, isto teria a ver com casamento entre os Dennettianos e a biologia. Dennettianos, por exemplo, Peter Godfrey Smith, o filósofo australiano Peter Godfrey Smith, o autor de um maravilhoso livro sobre Alien Mind, sobre Octopus, que é assumidamente um Dennettiano falando sobre mentes animais. O casamento, ou o natural direcionamento de filósofos Dennettianos do mental para a biologia terá a ver então com o facto que Dennett pensa que as questões relativas à mente estão sempre pensadas como questões relativas a design, forma e função de agentes, sempre abordadas com um olhar sobre Darwin e não tendo diretamente em mente a constituição material e a consciência. Eu disse biologia, mas Dennett aqui joga muito com design natural artificial. Portanto, o que interessa aqui é a relação entre a estratégia do design e a intentional stance e o facto de ser relativamente, não direi indiferente, mas menos importante para aquilo que ele quer dizer, a physical stance sobre um mesmo sistema. Isto, tudo o que eu estou a dizer, penso que deve ser tido em conta quando ouvimos falar de Dennett. Normalmente ouvimos falar de Dennett para dizer muito mal sobre Dennett, para dizer que ele nega que nós sejamos conscientes, ele pensa que nós somos todos zombies, ele elimina os qualia, portanto pensa que não existem esses átomos da mentalidade, que são, por exemplo, ver cor ou sentir prazer, não são esses os building blocks da mentalidade. Okay? Portanto, isto é a forma como normalmente se ouve falar de Dennett e a maneira como... O que eu estou a tentar dizer é que ele está a ser bem mais construtivo do que aquilo que essas críticas normalmente implicam, que é que ele tem uma visão, afinal, eliminativa do mental. Por excelência, negaria a existência da consciência. Diria que nós somos zombies. Os zombies também são outros personagens comuns na filosofia da mente usualmente feita. Só um exemplo acerca de uma observação de Dennett numa conversa com Francis Crick acerca de porque é que a agency realmente importa quando estamos a falar de mental. Vou ler. Crick thought that the conscious experience of red, for instance, was activity in the relevant red-sensitive neurons of that retinal area. I wondered, are you saying then that if we were to remove some of those red-sensitive neurons and keep them alive in a petri dish and stimulate them with a microelectrode, there would be consciousness of red in the petri dish? E Dennett pensa que não há ali consciência, porque pensa que para haver apercebimento e representação sem os quais não há aquilo a que ele chama consciência, é preciso que esteja lá um agente inteiro, vamos dizer assim. Quando se trata do mental, então a ideia aqui será que a noção de agente deve aparecer no par mente-mundo, do que se fala sempre em filosofia da mente, como contraparte do mundo, ou, como vou dizer a seguir, dos muitos mundos. Isto é crucial para a ontologia, agora vou pegar no tópico ontologia, que estava no título, tal como Dennett fala de ontologia. E a forma como Dennett fala de ontologia talvez esteja mais próxima de usos que se fazem em ciência da informação e engenharia para falar de mundos compostos por objetos e propriedades ou categorias, aquilo que há num particular universo. Na filosofia, a ontologia leva-nos a falar de Heidegger ou de Husserl ou de fenomenologia, portanto, leva-nos para
lugares podem ser muito, muito diferentes. Mas na linguagem de Dennett, ontologias são descritas em relação aos agentes e aos agentes no mundo. Mas, antes de mais, não quero destruir o trabalho que eu própria estou a fazer, mas esta citação destrói a anterior, porque Dennett não recusa olhar para este facto. Ok, sim, a agência é absolutamente importante para falarmos do mental, mas a agência não é uma noção simples. Por exemplo, no livro Intuition Pumps and Other Tools for Thinking, ele diz isto. The proteins that are the workhorses inside your cells are amazingly competent and discriminating little robots, nanobots, you might call them. The neurons that do most of the transmission and switching and adjusting work in your brain are more versatile and competent robots, microbots, we might call them. They form coalitions that compete and cooperate in larger structures, communicating back and forth, suppressing each other, analyzing the flood of information from the senses, waking up dormant information structures in memory, which is not a separate place in the brain, and orchestrating the subtle cascades of signals that move your muscles when you act. And all these levels exhibit a degree of agency. Isto é mais complicado do que aquilo que é o próprio Dennett, de alguma forma, dando passos que podem destruir aquilo que eu estou a sugerir, que é relacionar a noção de mental com a noção de agência. E o problema aqui é o problema da continuidade ou não continuidade na nossa visão do mental no mundo. Por isso é que estas duas citações aparentemente contraditórias têm lugar. Bom, eu disse que ia falar dos insights, sugiro que eles são dois, para passar então aos pontos seguintes. 2 insights de Dennett quanto à forma de pensar no mental neste mundo. Devemos procurar o mental ao nível dos agentes ou da agência. Isto significa que, em termos da filosofia contemporânea, ele estaria próximo daquilo que podemos chamar de pragmatismo, a orientação de pessoas como Peirce, ou Quine, ou Putnam, ou, por exemplo, Richard Rorty, que quando nós olhamos para a biografia de Dennett, vemos que é alguém com quem ele sempre teve uma enorme proximidade, e alguém que dizia que se ele continuasse a fazer filosofia como fazia nos anos 70, em que Rorty era um dos defensores do materialismo iluminativo, Dennett seria a pessoa que... ou ele é Dennett que continua aquilo que eu acho que deve ser feito. Bom, insight número 1. Insight número 2, Dennett defende que o mental é ineliminável, mas que a realidade do mental é uma realidade de patterns atribuídos pela intentional stance. Parto agora em direção ao que quero chamar pluralismo. Dennett fala sempre de mentes no plural, de kinds of minds e de evolution of minds. Por exemplo, num dos livros recentes, From Bacteria to Bach and Back, ou no Kinds of Minds, e liga sempre a questão das ontologias no plural às mentes no plural. Portanto, aquilo que ele quer dizer, falando de ontologias, é que as ontologias são mundos para as mentes com tudo aquilo que está nesses mundos. O mundo para o meu gato, o mundo para uma particular bactéria, o mundo para um particular chatbot, o mundo das bagas deliciosas e dos parceiros atraentes, por exemplo, destes macacos da floresta amazónica. Portanto, o termo ontologia é utilizado para dizer o que existe no mundo para uma dada mente. Eu falei deste livro há pouco, do livro do Peter Godfrey Smith, filósofo australiano, que já esteve cá no Porto, e foi um sucesso muito para além da academia, chama-se Other Minds, The Octopus and the Evolution, ou a Branching Evolution da Intelligent Life, e Peter Godfrey Smith agradece a Dennett a inspiração da forma de pensar acerca de tipos de mentes, e o livro é sobre aquilo que ele chama inteligência como experiência incorporada subjetiva, e ele fala dos seus octopus subjects como uncannily personable without being at all human, extremamente simpáticos sem serem humanos, ou the closest we will be to an alien intelligence. Bom, eu estou a trazer estas questões de ontologias como mundos para mentes de tipos diferentes de mentes, primeiro porque quero trazer a questão do pluralismo dos mundos para contrastar com o fisicalismo, mas também porque, e agora um à parte, porque isto é absolutamente fundamental para nós irmos por outro caminho para o qual o mental também importa, que é pensarmos sobre o que é pensar moralmente, a forma como ciência e valoração
como características daquilo que é também o mental, são algo que nós precisamos para pensarmos na forma como nós, conscientes, mentes conscientes linguísticas, fazemos escolhas e pensamos no mundo sob um ponto de vista moral. E estou a dizer isto porque, por exemplo, Dennett, na sua obra, irrita-se muitas vezes com pessoas que são muito importantes para o pensamento, por exemplo, ecológico, como Peter Singer. Certamente conhecem o filósofo australiano Peter Singer, não por causa das conclusões de Singer acerca, pode concordar ou discordar mais delas, mas o problema é que ele pensa que Singer pensa mal sobre a natureza do mental, pensa mal sobre as relações entre ciência, inteligência e consciência. Basicamente pensa, todas as mentes, todos os animais são sencientes e é a partir daqui que nós devemos pensar sobre o nosso pensamento moral com fundamentos utilitaristas. E para Dennett esta ideia de igualdade da ciência across the spectrum não faz sentido. Bom, se calhar vou passar este slide muito grande, acho que toda a gente já viu a ideia de que ontologias têm a ver com aquilo que há no mundo para uma determinada mente. Vou só ler aqui uma ou duas frases. A pergunta da ontologia para Dennett é: What's in your ontology? Do you believe in ghosts? Then ghosts are in your ontology, along with tables and chairs and songs and vacations and snow and all the rest. It has proved more than convenient to extend the term ontology beyond this primary meaning and use it for the set of things that an animal can recognize and behave appropriately with regard to, whether or not animals can properly be said to have beliefs. And more recently, the set of things a computer program has to be able to deal with to do its job, whether or not it can properly be said to have beliefs. Vacations are not in the ontology of a polar bear, but snow is, and so are seals. Snow is probably not in the ontology of a manatee, but outboard motor propellers may be, along with seaweed and fish and other manatees, the GPS system in your car, e vou-me abster de ler mais acerca de ontologia. O ponto aqui é este. Se as ontologias nesta linguagem são mundos, tal como os mundos são para as mentes, e se existem muitos tipos de mentes, então parece que existem tantas ontologias quantos os tipos de mentes que existem. E a nossa mente humana consciente e linguística é apenas um tipo de mente. E, portanto, isto parece qualquer coisa como um pluralismo metafísico, e é aquilo que eu chamei a ontologia da pluralidade dos mundos. Como eu disse, Dennett usa a palavra ontologia de uma forma bastante descomprometida filosoficamente, basicamente para descrever os mundos dos tipos de mentes. Mas ele está sobretudo interessado na seguinte questão. Acha que o filósofo tem, e é aqui que ele vai começar a falar do seu fisicalismo, tem que colocar uma questão a mais. Não terá que existir um mundo que fundamente ou ligue todas estas formas de ser, todos estes mundos para mentes, qualquer coisa como o mundo maiusculado, o universo. E Dennett é muito claramente atraído por esta ideia. Vamos lhe chamar a ideia de uma oneness of the world. E é precisamente, eu estou a dizer isto agora porque é só aqui que ele na sua obra começa a falar de fisicalismo ou de materialismo e não apenas de naturalismo, como estávamos a dizer atrás, o que nos tinha conduzido à noção de agência. Portanto, pressionado contra a parede pelos críticos, ele diz que sim, que temos que poder falar de um mundo e que aquilo que importa então, at the end of the day, aquilo que nos permite identificar esse um mundo é aquilo que, de acordo com a nossa melhor ciência, existe. E, ultimately, de acordo com a única ciência que é a ciência básica, a física. É isto que significa, em termos de filosofia da ciência, dizer que há uma ciência básica e que essa ciência é a física e portanto, é considerar que ela é ontologicamente especial. Portanto, e que tudo aquilo que existe terá descrições físicas e nem tudo aquilo que existe tem descrições mentais ou biológicas ou económicas. Esta forma de pensar podemos lhe chamar quiniana, de Willard von Orman Quine, o lógico, filósofo da ciência, filósofo da mente, filósofo da linguagem. É isto que eu estou aqui a tentar sugerir, é o compromisso quiniano de Dennett em ontologia, que é um compromisso com aquilo que se chama Our Best Science e What Our Best Theories Say There Is. É isto que faz Dennett
aderir ou defender aquilo que podemos chamar um monismo fisicalista. Noutras palavras, quando se trata de vamos dizer, sentido filosófico e científico de ontologia, e não apenas das ontologias para mentes, ele pensa que a ciência importa muito. E eu vou depois introduzir isto em termos de Sellers, da imagem manifesta, aquilo que a percepção nos dá, e imagem científica, aquilo que as ciências dizem que é, dizendo que Dennett vai defender que a nossa imagem manifesta deve, em última análise, ser substituída pela imagem científica. E isto é um ponto sellersiano. Duvido que seja um ponto quiniano. Caberá então à ciência, por assim dizer, restabelecer a unidade do mundo. Não vão ser as mentes existentes no mundo que vão alguma vez fazer tal coisa. Aí ficaremos com o pluralismo. Mas este fisicalismo ou materialismo, a partir daqui eu vou tentar mostrar-vos como o Dennett está a ser sob uma double pull entre Quine e Sellers na forma de pensar acerca das relações entre ciência e percepção, quando se trata daquilo que é, daquilo que existe. O lugar do fisicalismo em Dennett entra aqui e da discussão, que eu diria não é muito importante na obra de Dennett, ele não é a melhor pessoa, se vocês querem procurar as discussões sobre fisicalismo e consciência, pessoas como Yagvam Kim ou Chalmers serão melhores filósofos para isso. O lugar do fisicalismo no pensamento de Dennett é ténue, não é uma questão importante a ser discutida em termos de fecho causal ou de superveniência ou de emergência do mental no mundo físico. Que, de resto, eu já disse atrás, que nessas discussões frequentemente assume-se que aquilo que se está a discutir é a mente como consciência fenomenal, e que isso é um conceito absolutamente claro. E Dennett, tudo que Dennett faz em filosofia da mente é no sentido de dizer que esse conceito é tudo menos um conceito claro. Portanto, não o poderá utilizar nesses argumentos. Bom, Rorty, nomeadamente, ele persona não grata sempre, mas já há muito tempo, nos anos 90 do século passado, ele criticava este passo extra da sua filosofia. Quando ele deixa de falar de cognição, intentional stance, ou de teoria da consciência e da linguagem, como vou introduzir a seguir, e quando começa a discutir essas questões muito abstratas acerca do que é ser fisicalista ou o que é ser materialista. E Rorty critica-o por este compromisso que ele considera ser um compromisso extra. Ele diz que a visão de mente de Dennett não precisa disso para nada. Ele deveria simplesmente ser pluralista até ao fim. Bom, estou a tentar chegar aos problemas e à posição de Dennett entre Quine e Sellers acerca desta questão, o que é que existe realmente se existe uma pluralidade de mundos para mentes. E o meu estava a dizer-vos que ontologias, tal como Dennett usa a palavra, são compostas por objetos e pelas suas propriedades. Então, se nós podemos dizer que na origem dos objetos, e as mentes veem os mundos em termos de objetos, encontram-se mentes, encontram-se diferentes tipos de mentes. E, de acordo com a orientação evolucionista de Dennett acerca desta ideia, aquilo que accounts for, o que está aí em causa, é o envolvimento de uma parte do mundo com outra parte do mundo. Um agente envolve-se com o seu meio, no qual existem, para agentes diferentes affordances. E seria isso que é o mental. Nós podemos ver Dennett como uma espécie de teórico da cognição 4E avant la lettre, quando se usa hoje o mantra da mind, external, extended, embodied, inactive. Dennett estaria um pouco aí com a sua ideia de intentional stance e natureza da mente como dizendo respeito ao envolvimento de uma parte do mundo, um agente com outra parte do mundo, que não necessariamente, sem necessariamente envolver representações em si, portanto, nada são intrinsecamente representações, nada é intrinsecamente linguagem, mas os agentes representam. Portanto, para Dennett não existiriam representações sem agentes que representam o mundo. Uma observação rápida aí, quando se pensa que é esta a origem dos objetos e a origem da representação, alguma coisa que fará sentido dizer é que o problema a ser resolvido por um ser no mundo que é um agente, por exemplo, um animal, como cada um de nós, ou outro animal, não é representar o mundo com precisão ou fazer teorias espelhando
por assim dizer. As mentes não são para fazer teoria, fazer ciência ou fazer filosofia. As mentes estão aí para representar suficientemente bem para que, vamos dizer, agentes sobrevivam. Dennett tentará explicitar aqui a relação entre o seu antirrepresentacionismo e o darwinismo. Bom, podemos resumir isto dizendo que se ele está a falar sobre representação, mentes enquanto capazes de representação, está a dizer que toda a representação é representação incorporada no ambiente e representação orientada para a ação. Daí a criação de mundos por diferentes agentes no mundo e daí as ontologias plurais. Este é então o mundo dos muitos mundos, ou a ontologia pluralista. Bom, e agora quero passar para a minha, vai ser conclusão completamente deflacionária, e que parte desta ideia de pluralismo e das falhas do pluralismo, cruzando a questão agora com a forma como, respectivamente, Quine e Sellars veem a relação entre filosofia e ciência. Ao nível disso que podemos chamar filosofia da mente, que se ocupa com as mentes e os tipos de mentes e a forma como elas representam, existem realmente muitos tipos de mentes e seus mundos. Portanto, não é representação nossa sobre cognição, não se trata aqui de mera atribuição. Trata-se aqui, vamos dizer assim, da realidade das aparências, da realidade do aparecer. E esses apareceres ou aparências, ou os apareceres mundo para os diferentes tipos de mentes, são reais, não são dissolvidos pela teoria, por assim dizer. E esse engajamento mundo-mente que estamos a falar aí dá origem a uma pluralidade de mundos, vamos dizer assim. Agora, problemas, portanto, para terminar com problemas, que têm a ver com as relações entre imagem manifesta e imagem científica quando falamos de mentes, e, portanto, desta realidade dos apareceres. Queria propor-vos a seguinte questão. Por que razão é que apenas uma forma particular de criação de mundos por um tipo particular de mente, a nossa, deverá ser mais real, nos dará o acesso à real reality, será mais real do que outras formas de fazer mentes fazer mundos por outras mentes. Em que sentido é que esta real reality, por exemplo, da filosofia ou da ciência humanas, são mais reais? Imaginem que aceitam que há mentes diferentes das mentes linguísticas humanas, igualmente reais, apareceres igualmente reais. O que é que significa darmos um peso ontológico tão grande à nossa forma de sermos mentais e de sermos capazes de teoria ou de ciência ou de filosofia? Reparem, que nós damos. Nós somos, como diria o Peter Singer, especistas nesse sentido, quase inevitavelmente. Nós até podemos ser muito ecuménicos e dizer qualquer coisa como, ok, há estes tipos de mentes, os outros animais não estão in the business of thought, ou de teoria, ou ciência, mas nós estamos, e é por isso que só no nosso caso é que a questão da real reality se coloca. Mas como é que nós havemos de pensar sobre isto, nomeadamente em termos das relações entre ciência, filosofia e percepção? É aqui que Wilfrid Sellars, o filósofo da ciência americano, Wilfrid Sellars, entra, e a minha ideia de história da filosofia sobre Dennett é que hoje Dennett está dividido entre Quine e Sellars, que têm coisas muito diferentes a dizer acerca das relações entre ciência e percepção. Vamos olhar então agora para Sellars, que é um kantiano, um filósofo da ciência, um filósofo das ciências de Pittsburgh. Em Philosophy and the Scientific Image of Man, ele diz, por exemplo, estas três coisas acerca do que a filosofia faz, o que é a imagem manifesta e o que é a imagem científica. Ele disse acerca do que a filosofia faz. The aim of philosophy, abstractly formulated, is to understand how things in the broadest possible sense of the term hang together in the broadest possible sense of the term. E isto how things hang together, deve envolver as ciências, o nosso pensamento comum, how things hang together. E ele vai aproximar-se desta questão a partir daquilo que é um choque, um clash, entre o que chama imagem manifesta, olharmos aqui em volta e vermos, the framework in terms of which man came to be aware of himself as man in the world, podemos dizer aqui, estar perceptivamente no mundo, coisa que não desaparece se formos cientistas ou se formos filósofos, imagem, e a imagem científica que ele descreve desta maneira. The scientific image is a rival image.
From its point of view, the manifest image on which it rests is an inadequate, pragmatically useful likeness of a reality, which first finds its adequate in principle likeness in the scientific image. Também podemos simplesmente dizer que a imagem científica é aquilo que a ciência nos diz que o mundo é, e como vimos, por exemplo, em Quine, isto seria uma última palavra ontológica, ou teria pretensões a ser uma última palavra ontológica. Ok, eu quero terminar dizendo que a forma como o Dennett, no seu trabalho, utiliza Sellers, os conceitos de imagem manifesta e imagem científica, o conduz, a forma como ele utiliza estes conceitos, o conduz a dificuldades que eu acho que são inultrapassáveis na forma de tratar, dentro da sua filosofia, consciência e linguagem. Estou a dirigir-me para o fim, também para o fim para aquilo que é o fim do meu livro, que são os limites do naturalismo e do fisicalismo de Dennett. Então, um pouquinho acerca de como é que Dennett trata a consciência e a linguagem e como é que isto se cruza com a imagem manifesta e a imagem científica. As concepções de consciência e linguagem com que Dennett trabalha, e do princípio ao fim da obra filosófica de Dennett, ele está a tentar dizer o que é consciência, o que é a linguagem, okay? Portanto, são questões absolutamente fundamentais na forma de fazer filosofia da mente. As concepções com que ele trabalha pertencem à imagem científica. Portanto, é aqui o ponto em que Dennett simplesmente trabalha com teóricos da cognição que são demasiado pouco filósofos para muitos filósofos. Portanto, nos termos de Sellers, pertencem à imagem científica. Vou sumariar muito, muito brevemente aquilo que, por exemplo, Dennett, num livro, talvez o livro mais conhecido, talvez o livro mais importante, que se chama Consciousness Explained, 1991, diz sobre consciência quando propõe aquilo a que chamam Multiple Drafts Model, o modelo dos esboços múltiplos daquilo que é a nossa consciência, para cada um de nós agora aqui. Ele diz então sobre a consciência que a consciência humana é um sistema de máquinas virtuais produzindo constantemente multiple drafts que evoluíram genética e memeticamente para desempenhar papéis muito especializados no nicho cognitivo que os nossos antepassados construíram ao longo dos milénios. Enquanto consciência unificada em cada um de nós é uma ilusão do utilizador, resultante da evolução. Enquanto agentes cognitivos, inteligentes e conscientes, cada um de nós está instalados sobre muita inteligência não inteligente e este é um ponto fundamental, usamos linguagem, língua natural. E nós falamos primeiro uns com os outros. Por mais que Dennett, por vezes, flerte com a ideia do seu professor Ryle, pensar é falar internamente, ter uma espécie de discurso interno. Mas ele pensa que a linguagem natural começou behavioristicamente, comportamentalmente. Falamos primeiro com os outros, portanto, usamos a linguagem comportamentalmente. Como outras espécies animais, por vezes estudadas em contraste, usando gritos e vocalizações que podem ser consideradas proto-referenciais, proto-imperativas, fazem ainda hoje, sem quererem dizer alguma coisa com aquilo que estão a dizer. Dennett diz mesmo, se nós não tivéssemos que falar uns com os outros, portanto, se não estivéssemos social e comunicacionalmente ligados pela linguagem, os nossos cérebros nem sequer se dariam ao trabalho de produzir esse edited digest, resumo editado do processamento de informação que constantemente se passa em nós, a nível subpessoal, que nós chamamos o fluxo da nossa consciência. Foi assim, isto é obviamente uma longa história tornada súmula, foi assim que nós nos tornamos aquilo que ele pensa cada um de nós agora aqui é, guests in our own brains, hóspedes nos nossos próprios cérebros. Com isto ele quer dizer, nós estamos aqui, cada um de nós, para nós mesmos, assinamos-nos, somos um eu, uma pessoa com um nome, um eu consciente, com entendimento, e segundo Dennett, e isto é alguma coisa que ele diz sobre a consciência e já sobre a linguagem, a evolução da linguagem teve algo a dizer nessa condição. Quer dizer, sem linguagem nós não estaríamos aqui hoje para nós mesmos como um eu consciente, com entendimento, como uma pessoa. Bom, acerca de linguagem, um ponto eu pus aqui, quer consciência, quer linguagem são tópicos extremamente importantes do livro Consciousness Explained e eu aqui queria dizer qualquer coisa quase em registro de sociologia da ciência, que é, se Dennett é
malquisto por filósofos, por pensar que isto diz alguma coisa acerca do que é a consciência ou o que é a linguagem, e é malquisto. No entanto, o trabalho que ele está a fazer não está assim tão distante de cientistas cognitivos, por exemplo, Michael Tomazello, Derek Bickerton, Morten Christensen, são cientistas cognitivos, linguistas, que hoje trabalham em direções muito semelhantes àquilo que Dennett propõe, nomeadamente considerando a evolução da língua natural, da linguagem natural, e considerando que a língua natural que falamos, isto, português, por exemplo, não é uma linguagem interna, mas uma ferramenta de comunicação resultante da evolução a partir de hábitos comportamentais que inicialmente não eram conscientes e que quando surgiram, alteraram a forma como a informação é acedida nos cérebros humanos e foram fundamentais para a evolução da consciência, da forma como cada um de nós, neste momento, é consciente. Portanto, como estava a dizer, Dennett é talvez malquisto por nos dar estas súmulas mínimas que vos dei de abordagem à natureza da consciência e da linguagem por filósofos, mas o que ele está a dizer não é inédito ou raro ou único ou está isolado se nós o pusermos num contexto de ciência da cognição. Portanto, por dar uma referência específica um livro do Michael Tomazello chamado Natural History of Human Thinking. Estará a explorar questões bastante, ou fazer propostas bastante próximas daquelas que Dennett faz. O problema é que aquilo que Dennett faz, para muitos filósofos, não conta como filosofia. Okay? E não conta como filosofia porquê? E é aqui que eu quero acabar, então, em termos de anticlímax, de deflação, acerca do que conta ou não conta como filosofia. Quando se trata de filosofia da mente. O ponto a que eu queria chegar era este. Dennett sempre abordou no seu trabalho estas duas questões da consciência e da linguagem como questões científicas. E isto é uma parte importante da visão filosófica da mente de Dennett. Portanto, temos aqui uma postura metodológica sobre filosofia e ciência e a forma como a filosofia e a ciência se relacionam. Portanto, Dennett afirma que é um Quiniano. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, completamente diferente de um Wittgenstein, que nunca cruzaria as coisas que nós dizemos em termos de fenomenologia ou de razões de primeira pessoa da mente com estudos de orientação evolucionista ou que evocam questões de causalidade. Para Wittgenstein, estes são níveis incruzáveis da forma como a mente existe. Quine, em termos de considerações metodológicas das relações filosofia-ciência, está no lugar exatamente oposto. Considera que ciência e filosofia estão em continuidade, fazem parte da mesma investigação racional. E Dennett está, por assim dizer, a seguir isso estritamente nestas suas abordagens à consciência e à linguagem. Ok, vamos admitir então que as naturezas da consciência e da linguagem são de facto questões científicas. Eu acho que não queremos questionar isso. Mas aquilo que queria sugerir-vos para terminar é apenas uma provocação. Será que são apenas questões científicas? Será que a consciência e a linguagem são apenas questões científicas? Porque a consciência e a linguagem também são a própria porta de entrada em todas as questões da filosofia. São o ponto em que nós colocamos, por exemplo, todos os problemas metafísicos relativos a realismo, idealismo, dependência ou independência do mundo, da forma como nós pensamos, realidade determinada ou indeterminada, dependente ou independente do pensamento, da forma como o mundo é. E o que eu quero dizer sobre Dennett hoje também em forma de homenagem e crítica é que Dennett deixa-nos aqui. Dennett conduz-nos até ao ponto em que fazer filosofia da mente é fazer filosofia da ciência cognitiva. Mas outros problemas que nomeadamente ocuparam muitos dos seminários anteriores que aqui se passaram não nos deixam aqui. Eles continuam. Já não são problemas de filosofia da mente ou problemas de filosofia da ciência cognitiva. São problemas filosofia das ciências, por exemplo, identidade de verdade, ou problemas relativos a espaço-tempo, relações de observação-realidade. Esses não são problemas de filosofia da mente ou filosofia da cognição. E Dennett, e eu penso que ele continua a ser um ótimo ponto de apoio para pensarmos sobre mente e cognição, tem um escopo mais específico do que isso. Portanto, só mente, só cognição. E como diria, por exemplo, Gottlob Frege, um filósofo muito diferente de Dennett, em filosofia o que nos interessa é a mente e não as mentes. Na filosofia da mente o que nos interessa são as mentes, mas precisamente por causa disso é que a filosofia da mente é um departamento apenas e não
envolve tudo aquilo que se faz em filosofia, ou todas as relações da filosofia com ciência. E acho que vou terminar por aqui, neste registro de homenagem a Dennett. Eu penso que ele tem muito a dizer-nos sobre questões de estudo da mente, espero ter dito um bocadinho porquê. É isto. Muito obrigada. Iniciamos o debate. Alguém quer intervir? Mesmo ramo, aprendi nesse. Obrigada. Esta última questão, são estes problemas, a consciência, a linguagem, questões apenas científicas? E a Sofia estava a mostrar, não, isto são questões que abrem sobre muitas outras. Há uma questão, por exemplo, que para mim é dramática e que é uma questão prática vivida por nós, que é, por exemplo, e que se põe em relação à consciência e que se põe de outra maneira em relação à linguagem, que é, por exemplo, saber quando é que realmente um ser humano está ainda consciente ou perdeu a consciência. Isto é importante para definir em medicina o momento da morte, para saber se podemos fazer transplantes ou não. Isto é importante, por exemplo, para definir a nossa atitude em relação àqueles organoides, os mini-brains que se fabricam. Para saber se aquela tem consciência ou não tem consciência. E por isso até onde é que podemos levar esses modelos, até onde é que podemos imitar o vivo sem criar problemas morais mesmo. Isto é importante, sei lá, para muito mais coisas, quer dizer, o problema dos filósofos é que eles andam aqui a tentar nos mostrar como é que nós devemos pensar sobre este assunto. E, entretanto, na relação com a ciência avançou, fabricou coisas, mudou coisas e criou problemas dramáticos que se calhar a filosofia desacompanhou e que são aqueles com que nós hoje vivemos. E depois, na prática, o que é os cientistas a tomar decisões por busca de regulamentações, pode fazer até aqui, pode fazer até ali. E a filosofia ficou a pensar. Professora Maria Manuela, obrigadíssima, mas o Dennett pensa o mesmo que a professora Maria Manuela aí, porque eu estava a ouvi-la falar, estava a pensar, por exemplo, na escala de coma de Glasgow, e na ideia de que não podemos simplesmente, e o exemplo vem do Dennett, portanto, Dennett opõe-se àqueles filósofos que pensam que a consciência é uma questão all or nothing, e ele considera que, nomeadamente aqueles filósofos como, por exemplo, Thomas Nagel, que consideram que nós podemos ter um teste da presença ou ausência de consciência. Isto não é consciente, eu sou consciente, é uma questão do what is it like to be, e que isso, sim, o Nagel admite que há uns problemas de margem ou de passagem, mas basicamente considera que há um critério, e Dennett consideraria que aquilo que é mais importante é precisamente olharmos para a forma, imagino, como na prática e num hospital se usa a escala do coma, para deixarmos de dizer que um ser humano está definitivamente consciente, totalmente consciente ou totalmente inconsciente. Mas ele faz um prolongamento, vamos chamar, moral ou ético dessas questões, e que pode ser perturbador, e é uma intervenção direta da filosofia na ciência e na medicina. Ele diz, não há noção absoluta de pessoa, não há noção absoluta de ação, não há noção absoluta de consciência. Isto é tudo estipulativo. E quando nós nos recusamos a ver que estes são pontos estipulativos, estamos precisamente, digamos, presas de uma concepção filosófica ilusória, que no caso ele pensaria que podia vir de algumas concepções de consciência, como aquelas que, em última análise, tive aqui sob ataque. Mas o ponto importante da sua pergunta é, isto importa muitíssimo em termos éticos. E tudo aquilo que... Há toda uma vertente que eu não trouxe aqui da obra de Dennett, em que ele escreve sobre pessoas e ações, sobre how freedom evolves e sobre esta questão precisamente da não existência de margens absolutas na consciência, na ideia de pessoa. Portanto, Dennett não consideraria, por exemplo, cada um de nós, neste momento, agora aqui na nossa identidade pessoal, somos um absoluto. É óbvio que a posição ateia de Dennett aqui também é importante. E, portanto, ele está a intervir muito diretamente em debates que nós podemos pensar que são o mais práticos possível.
quando eu há bocado citava o Peter Singer e a oposição de Dennett à ideia do Peter Singer de que mentes são sem ciência. Sem ciência é a mesma coisa em um cão, um gato, numa vaca, para olharmos para os animais que são muito importantes na decisão ética. Dennett pensa que Singer está a esquecer totalmente o trabalho filosófico. Singer pensa assim: mente é sem ciência e o conceito de humano é um conceito biológico. E Dennett, e ajudado por filósofos que eu estava a pensar, por exemplo, na Cora Diamond, que continuam esta forma de pensar, diria, não, o conceito humano não é só um conceito biológico. Há um conjunto de, digamos, construções estipulativas, institucionais e sociais daquilo que conta como um humano que merecem, ou nos fazem pensar que, por exemplo, o conceito de humano não é só um conceito biológico. Os exemplos de Cora Diamond são, por exemplo, ter ou não ter relações sexuais com pais e filhos, os nossos pais ou os nossos filhos, ou enterrar os mortos, ou vivermos dentro de um regime democrático, dentro de um regime totalitário. Todas estas possibilidades são alternativas e, vamos dizer, igualmente possíveis para os mesmos humanos biológicos. E, no entanto, constroem ou constituem o conceito de humano de uma maneira que não é, diria Dennett, biológica. Portanto, ele pensa que está a entrar nesses debates. Portanto, por vezes Dennett tem um tom modesto relativamente a certos debates que os filósofos pensam que estão a participar na vida de hoje. Por exemplo, a inteligência artificial é a grande emergência moral dos nossos tempos e, portanto, os filósofos lançam-se todos a discutir a singularidade ou a discutir a emergência da ultrapassagem da inteligência artificial para a humana, e ele diz de forma muito moderada, as questões aqui são políticas. E, portanto, essas intervenções não me parece que estejam assim tão distantes, ou não parece que ele seja um bom caso dessa distância relativamente à técnica, tecnologia, ciência a ser feita. Obrigada. Desculpa. Era só uma pergunta técnica, só para tentar sintonizar o muito pouco que sei sobre isto. A Sofia não referiu, onde é que colocaria, se for possível, uma resposta fácil, um indivíduo, um filósofo da mente, que é o John Searle. O John Searle é uma espécie de bombo ou caixa de teste de todas as posições de Dennett. O Searle é um dos intervenientes principais, Eduardo, de todas estas discussões. O Searle é o cartesiano, no sentido de considerar que nós só chamamos mental ao que quer que seja no mundo se isso for consciente ou tiver sido, poder ser consciente. Portanto, ele tem uma noção dos limites da consciência como pedra de toque, uma noção que ele chama naturalista também. Ele também é um autoprofessado naturalista, emergentista, naturalista como Dennett, emergentista não como Dennett, e também as posições sobre consciência a pergunta é tão grande, Eduardo, que vale a pena compará-los taco a taco. Até porque, por exemplo, as experiências mentais do Searle, como por exemplo o quarto chinês, que são, digamos, o pensamento clássico da crítica filosófica à inteligência artificial há 50 anos atrás, e já nesses pontos em que, por exemplo, John Searle é o criador da experiência mental do quarto chinês. E o ponto do John Searle com a ideia do quarto chinês é a ideia segundo a qual nós podemos manipular símbolos sem qualquer intencionalidade intrínseca e, portanto, poderá ser-nos atribuída intencionalidade quando nós sabemos perfeitamente que não temos entendimento nenhum disso. Ele estava a criticar Turing e o teste de Turing. E Dennett, já nesse ponto, se posiciona totalmente contra a forma como Searle fala, quer sobre inteligência, quer sobre consciência, e a forma como ele fala sobre inteligência e consciência é para criticar, como o próprio Searle diz, apenas um estádio da evolução histórica da inteligência artificial, aquilo que seriam os modelos computacionais, representacionais, internalistas, do mental, mas é totalmente importante. Não pode ser dito em 5 minutos. Foi imenso e importante. Não sei se serei capaz de
exatamente o que tu disseste, mas eu vou tentar. Relativamente a foi levantado, me parece pertinente. Recordemos que não há muito era absolutamente proibido fazer dissecções e, portanto, não sabíamos absolutamente nada sobre o corpo humano e era uma questão religiosa. Estamos a nos entender hoje, que importava e que manipulava o cérebro para ele ganhar alguma autonomia, eu tenho certeza que muitos diriam que é perfeitamente aceitável do ponto de vista dessas pessoas. Se um cérebro pudesse fazer uma manipulação do seu cérebro para tal, eu acho que essas questões éticas têm que ser abordadas neste par e a história da humanidade nos mostrou. Estava de tocar em duas questões que me pareceram extremamente interessantes. Primeiro, a questão da inexistência de uma linguagem universal. Parece que isso me parece extremamente contraintuitivo. Se pensarmos, por exemplo, vou tentar usar uma demonstração ultramoderna, pós-moderna, inteligência artificial. É o mesmo programa, certo? Que fala inglês, alemão, dos aborígenes australianos. É o mesmo programa. Portanto, tem como subjacente uma série de estruturas que são universais. Pronto. Obrigada. Sempre todo línguas humanas há a mesma estrutura lógica. Eu sempre ouvi isso. A essa questão, uma outra que se a linguagem e consciência estão hoje o instrumento pós-moderno, não é? Seria um momento na qual um programa artificial tanto duas pessoas. Isso não é uma questão empírica, podemos ter uma futurista. Obrigadíssima. E há muito. Vou se calhar pegar na questão da linguagem universal e da ideia aparentemente totalmente contraintuitiva, mesmo de que não há, segundo a qual não haverá uma linguagem universal. Eu não sei que comecei, inclusive, por dizer em tempos de chat GPTs e meu Deus, todos nós temos vivido essa facilidade das traduções absolutamente miraculosa, não é? Para todas as línguas, quase todas, não é bem assim, não é? Continua a ser mais fácil traduzir, por exemplo, para inglês do que, por exemplo, para outras línguas, mas se calhar o ponto certo aí, para continuar a observar isto a partir de Dennett, é olhar para Chomsky e para as relações Dennett-Chomsky, porque as relações Dennett-Chomsky são, primeiro, rejeitar certos pressupostos do chomskianismo, que seria uma espécie de ponto de observação para pensarmos sobre linguagem, lógica, estruturas sintáticas universais que seriam, na linguagem do Chomsky, fariam parte de uma gramática universal, que seria um módulo da mente de todos os humanos, e isso, de alguma maneira, foi um paradigma com muita importância a partir dos anos 50 do século passado, contra abordagens behavioristas da natureza da linguagem. Chomsky sempre foi mais bem amado por teóricos das linguagens formais do que pelos neurocientistas, mas esse ponto, coisas tão simples como todas as linguagens humanas têm sujeitos e verbos, em todas as linguagens humanas existe recursão, se bem que a questão da linguagem amazónica pirahã pode ser considerada uma espécie de exceção a isso, mas isso inclinar-nos-ia a pensar que estamos aqui perante a ideia de o Chomsky diz, universalidade de princípios e parâmetros, numa certa fase da sua obra, que depois podem ser ajustados para línguas naturais diferentes. Dennett, que num primeiro momento, porque há uma proximidade muito grande entre Chomsky e Fodor, portanto, Fodor está
Chomsky está a articular estas ideias universalistas, vamos chamar racionalistas para a linguística, e Fodor, mesmo ao lado, portanto a pessoa que Dennett está a criticar, está a articulá-las de forma filosófica mais geral, mas Fodor foi muitas vezes chamado o filósofo de Chomsky. Okay? Então, num primeiro momento, tudo o que Dennett está a dizer sobre a natureza da linguagem natural é anti-chomskiano, mas num segundo momento, e um momento nomeadamente mais recente também, porque houve uma evolução no próprio pensamento de Chomsky, uma aproximação de Chomsky às questões da evolução, portanto Chomsky era absolutamente arredio à possibilidade de considerar que a língua natural pudesse resultar de evolução, considerava os bons modelos para linguagens são modelos matemáticos, e não é uma boa pergunta perguntar como é que evoluíram estas coisas que são assim modelizadas, mas o próprio Chomsky fez, de alguma maneira, meia-culpa, no início dos anos 2000, começou a escrever com cientistas empíricos e a considerar que devemos olhar para a evolução da linguagem, e esse é um ponto em que Chomsky e Dennett começam a reaproximar-se. Mas não reaproximar-se nesse sentido, para Dennett nunca admitirá a ideia de linguagem universal é uma questão complicada, porque nesse sentido prático que descreveram, das linguagens serem intertradutíveis, e nós estarmos a experienciar tecnologicamente essa intertradutibilidade das linguagens, se é isso que nós queremos dizer com linguagem universal, ok, no problem, mas isso toda a gente admite. E a questão é o que é que se vai tirar disso relativamente a isso que em tempos, por exemplo, que um Fodor chamou language of thought, ou que um Chomsky chamou gramática universal. Temos que fazer apelo a construtos semelhantes, e é aí que Dennett diz que não. Okay? Mas é precisamente nesse ponto que por exemplo, os linguistas e cientistas cognitivos que eu trouxe para aqui, como o Bickerton ou o Tomasello, estão a apanhar os pontos. Alguns desses são fortemente anti-chomskianos. E, por exemplo, grande parte da discussão, que eu agora já não sei se lhe chamo empírica, filosófica, é certamente científica / filosófica, é acerca da natureza da recursão e acerca de se todas as línguas humanas são ou não caracterizadas pela existência, línguas naturais, existência de recursão e de estruturas recursivas e de produção generativa de estruturas embedded. E é esse o ponto último em que Chomsky e os críticos continuam a debater, e é o ponto último em que alguém como o Dennett entrou nessa discussão acerca de será que temos aí uma ideia universal de linguagem? Mas de que é que estamos a falar aí? Porque outras coisas, por exemplo, como ensinar lógica, claro que é possível ensinar lógica e várias lógicas a pessoas que falam coreano, ou chinês, ou português, ou inglês. Se isso é o que nós queremos, ao querer uma linguagem universal, está aí. Mas tem isso as mesmas pretensões que o próprio Chomsky chamava cartesianas, universalistas, racionalistas, anti-empiristas das suas propostas? Talvez não. A propósito da tua pergunta sobre linguagem, ainda estou quase a esquecer-me da outra, uma pessoa que citei a semana passada no colóquio sobre inteligência artificial da FLUP, o cientista cognitivo francês Daniel Andler, que escreveu ano passado um livro chamado Inteligência Artificial, Inteligência Humana, o Duplo Enigma, começa a sua discussão das questões da inteligência artificial e da linguagem dizendo que eis aí provado o empirismo. Porque quando pessoas como John Searle ou Hubert Dreyfus andavam a fazer aquilo que era interessante fazer nos anos 60 em torno da inteligência artificial, que era tentar perceber porque é que a inteligência artificial falha, e, portanto, porque é que é tão mais fácil, por exemplo, pôr uma máquina a demonstrar teoremas do que saber coisas como se eu deixar cair água aqui nas frinchas da mesa, ela passa para baixo para as minhas pernas. Isso era o tipo de problemas interessantes nos anos 60 e eram problemas acerca do falhanço da inteligência artificial. Os problemas interessantes hoje são problemas acerca do sucesso. E o Andler diz o seguinte: e o sucesso foi feito bottom-up e não top-down. Portanto, foi feito a partir da aprendizagem bruta do corpora e, portanto, isto, diz ele enquanto filósofo, isto prova o empirismo. Não sei se pode ir assim tão longe, mas é um problema bom para alguém como Dennett, por exemplo.
e seria também um problema bom acerca da natureza da linguagem. Falaste de ética e de ação e consciência. Se um tetraplégico recusaria as possibilidades tecnológicas oferecidas de poder intervir no mundo, considerando, olhando para trás para a história, como é que elas puderam ser alcançadas. Talvez uma das coisas mais fascinantes no campo da filosofia da mente e da ação hoje é quase esse dobrar, essa possibilidade de agir mentalmente, estar a tornar-se cada vez mais fisicamente real. Okay? Para pessoas como a pessoa do teu exemplo. E isso é extremamente interessante também para esta, digamos, viragem, representação à ação, quando se trata da natureza do mental, como alguém como Dennett caracteriza. Portanto, a ideia de não há interior, mas há interior, e a questão da ação, a possibilidade de uma pessoa que esteve paralisada voltar a agir, mesmo continuando a ser tetraplégica, num certo sentido, mas poder ter próteses tecnológicas que o voltam a tornar capaz de ação é mas o teu ponto é que é eticamente importante que isso seja possível. Isso também não se decide de pessoa a pessoa, não é? É de facto uma questão para... Não, mas evoluir para tal. Bucha, sim. E isso, de novo, chamando a brasa à sardinha de Dennett, embora ele não seja o único filósofo aqui importante, essa ideia de tabus estão muitas vezes ligados a formas, por exemplo, a forma sarliana, diria Dennett, é um tabu aqui. A forma sarliana de pensar na consciência, para alguém como Dennett, impediria desenvolvimentos moralmente e tecnologicamente importantes, como aquele do teu exemplo. A última pergunta, acho que pode ser empírica, acerca de consciência e linguagem. Mas claro que a meta-questão aqui do que eu estive a fazer era mesmo a relação entre o que é empírico, o que é filosófico, o que é científico, porque os filósofos da ciência que toquei ligeiramente no fim, nomeadamente Quine e Sellers, têm aqui posições completamente diferentes, para não falar, olho para o Eduardo, vejo Wittgenstein, não falar em alguém como Wittgenstein aqui, que teria ainda uma outra... Sim, sem dúvida, embora também seja her own person, mas sem dúvida que é... Portanto, em relação àquela ideia de não poder existir consciência sem a linguagem, ou consciência parceria ligada à linguagem, o que é que acontece naquele caso das crianças selvagens? Acho que há alguns que foram recolhidas, depois algumas chegaram a desenvolver linguagem, e, portanto, há uma altura em que se lhes reconhece que tinham consciência humana. Portanto, se essa dependência existe, quer dizer que há qualquer coisa física ali, uma estrutura mental, física, não é? Que não era ativada, mas que tinha todo o potencial. Isso talvez seja um dos pontos em que podemos dizer que Chomsky tem razão, no sentido... Parece ser um facto que um bebê humano aqui aprenderá português, se for levado para a Coreia aprenderá coreano, e isso não será... isso faz-nos a fazer considerações acerca do, podemos dizer, um inatismo, qualquer coisa a que Chomsky chamava faculdade de linguagem. Ele dizia a faculdade de linguagem é inata e não nenhuma língua natural. E talvez isso seja um ponto a não deixar cair completamente. Mas, Eduardo, a questão das crianças sem linguagem. O Dennett, quando diz que não há consciência sem linguagem, diz consciência propriamente dita. Portanto, consciência no sentido de explicitabilidade conceptual da forma como, por exemplo, nós percebemos o mundo. Não dirá que, por exemplo, numa pessoa, uma dessas crianças, antes de aprender a linguagem, não haja representação, ou awareness, ou senciência. Portanto, claro que a mente está lá. Dennett é um continuista relativamente
vamos dizer, à presença do mental no mundo. Portanto, consciência, no sentido do Consciousness Explained, que tem como condição necessária a linguagem, é consciência propriamente dita, no sentido daquilo com que fazemos os nossos pursuits teóricos, filosóficos ou científicos, mas isso não significa que a criança do seu exemplo não seja senciente, não tenha apercebimento, não seja racional, não seja inteligente. Portanto, esses conceitos todos têm lugar e uso em Dennett antes da consciência humana propriamente, do que ele chama consciência humana propriamente dita, que tem como condição necessária a linguagem. A linguagem vai no sentido mais claro, de comunicação, independentemente das sintaxe, metodologias. Esse é o clash que, nesta altura, é objeto de discussão de linguistas e cientistas cognitivos, porque a ideia de Dennett, que é uma espécie de just so story evolutiva, que também se encontra em pessoas como Sellers, é que nós começamos a falar antes de sabermos que falamos. A ideia seria que a linguagem começa como comportamento. Assim como, por exemplo, um macaco grita a outro macaco alguma coisa que pode ser interpretada como predador. Mas não há propriamente a necessidade daquele macaco estar a pensar que este grito significa tal. Portanto, esta ideia de que aquilo que é agora, para mim, para o João Nuno, sabermos que queremos dizer aquilo que estamos a dizer ao dizermos isto, portanto, termos um entendimento ongoing, linguístico do nosso uso de linguagem. O ponto de Dennett acerca da evolução e das origens comunicacionais da linguagem é que isso não começou assim. A linguagem começou como um comportamento cá fora e não como um querer dizer. Ele e não só ele, utilizaria exemplos interessantes, como, por exemplo, vamos pensar numa criança que está a aprender a falar e ainda não sabe exatamente o que é que as palavras querem dizer. Pega nelas como estão cá fora, a serem trocadas pelas pessoas que estão à sua volta, e começa, digamos, a navegar nelas ou utilizá-las de uma maneira que ainda não tem por trás tudo aquilo que elas querem dizer e viram para essa mesma pessoa a querer dizer. Agora imaginemos essa passagem em termos evolutivos humanos e não apenas, e na verdade ela é tão real que continua a acontecer com qualquer criança humana. Mas o ponto é, a comunicação, a origem da linguagem, a origem evolutiva da linguagem seria a comunicação, e portanto algo de pragmático e não algo de sintático. Porque quando nós pegamos em linguagens já feitas, lógicas, Socialização, não? Claro que quando nós as estudamos... Socializar o que acontecia com as crianças fechadas no quarto, aconteceu, com as crianças que se encontram. Com 15 anos fechadas no quarto, desenvolveram muito baixo, e depois encontram-se. É estranho, é muito estranho, não é? É muito... No exemplo do Eduardo, pode ser. Mas posso só dizer uma coisa ao João Nuno e à pergunta do João Nuno, é que sim, agora se pararmos para pensar assim, em comunicação e coisas pragmáticas, mas a nossa primeira tendência, digamos, de gabinete para pensar na natureza das linguagens é isto, é uma sintaxe, vamos lhe atribuir uma semântica, e não precisamos de mais do que esses instrumentos. As linguagens são coisas que nós utilizamos para pensar em determinados problemas, em determinados contextos, e esse aspecto da ligação linguagem-comunicação pode aparecer como posterior, como secundário, não. Sintaxe semântica ou... Eu falei há pouco tempo com um amigo que estudou muito, quer dizer, a inteligência dos dados. Aliás, não está traduzido. Ele é apaixonado por fotografia de dados, está o recorde dele, não fica nada a ver com a divulgação, é estar 14 horas para instante à espera de um momento para captar uma imagem. E falou muito de inteligência dos dados e de linguagem dos dados. Eu acho que isso acontece, essa linguagem desenvolveu-se por um processo coletivo no sentido mais físico da palavra. Ao fim do processo, quem estuda física estatística, coisas desse género, chama física da matéria condensada aos chamados processos coletivos. E a inteligência
estes processos coletivos. Se calhar a linguagem é uma emergência. Um processo pronto, vai. Eu acho que é muito próximo daquilo que estava. Sim. Eu queria falar mais possibilidade de ao seu. Aliás, deve-se lembrar. Sim. Os periquis eles criaram dialetos próprios conforme o ambiente onde eles viviam. Ou seja, isso demonstra uma relação muito interessante entre o contexto e aquilo que eles expressam naturalmente. Não sei mais do que isso, mas parece-me que é muito interessante esta. Sem dúvida, são os teus WhatsApps riquíssimos com artigos que demoram. Mas o ponto dos periquitos seria muito semelhante ao ponto dos humanos, neste caso, do exterior contextual. Há bem que certas regiões, a região seguinte, os outros matos não. Inteligência animal, não é? Além da linguagem, é uma questão de interação comum. Se os cavalos tivessem a mesma inteligência que nós humanos, eles seriam capazes de fazer filosofia, mas eles nunca faziam física, porque não eram capazes de fazer experimentação. Sem mal. Acho que a inteligência, de fato, seja esculpida de uma forma muito clara. Estás a presumir que... Não sei o que o Dennett diz, mas pronto. Eu acho que cavalos tão inteligentes quanto nós seriam capazes de fazer filosofia ou até matemática. Não seriam capazes. Sim, tem uma base experimental. Muito importante da linguagem. Há pelo menos mais duas pessoas engenheiras e mais duas. Nós estamos a ser muito eficientes. Vou dar uma pausa no assunto linguagem e tentar entrar um pouco mais nas científicas que a senhora falou. Muito bacana, inspiradora. A primeira questão é sobre a agência mental, né? Eu fiquei pensando que você falou que a gente meio que se confundia, não comecei a ter nada mais. De repente, não é uma questão de condição, mas a gente está falando que a ontologia dele é a mesma enquanto que para o organismo é o nicho dele, ou então enfim. E o outro é a substituição da imagem manifesta pela imagem científica. Eu não tinha lido dessa forma, mas eu fiquei surpresa quando você falou isso, porque me parece que ele é muito semelhante com os próprios Churchlands, ao querer substituir a folk psychology com a linguagem. Não sei se esse é o caso, mas me parece Muito obrigada, Maria Luísa. Mais uma ideia inspiradora sua, essa das diferentes ontologias do neurónio e de um agente
de um agente cá fora. Porque, primeiro, só uma pequena precisão acerca da agência. A Dennett não está exatamente a falar de agência mental acts, quando, por exemplo, quando se fala da natureza do juízo, ou está mesmo a falar de mental como agência. Mas realmente essas duas situações que podem parecer contraditórias, agradeço essa sugestão de não, são apenas ontologias diferentes, a ontologia do neurónio e a ontologia do agente completo. Então, a ontologia de cada um dos meus neurónios e a ontologia do agente completo. Torna a questão ainda mais complicada, a questão dos multimundos dentro de mundos, mas no fundo é a aplicação dos princípios que eu estava a dizer que Dennett teria. Segundo ponto, a aproximação de Dennett aos Churchlands, a substituição da folk psychology. Para Dennett, a folk psychology não é substituível. Portanto, nós não deixaremos de nos interpretarmos mentalmente. Portanto, e há aí um ponto muito importante de choque entre Dennett e o Churchland, em termos de ontologia, filosofia e ciência, que é, de que é que estamos a falar? Da relação interteórica, e os Churchland pensam mesmo que estamos a falar de relação interteórica. Portanto, de teorias, assim como... Ok, João está a dizer que não, pronto, ok. O contraste que eu pretenderia fazer para explicitar a eliminação da folk psychology seria, e o ficar com um vocabulário neurocientífico sobre nós próprios, seria a ideia de que a folk psychology seria uma teoria a ser substituída por outra teoria mais sofisticada, e nesse sentido seria qualquer coisa como um normal progresso e substituição de teorias científicas ao longo do progresso da ciência, e isso seria os Churchill. E Dennett não considera que a folk psychology seja uma teoria. Uma teoria no sentido de que é uma postura representacional, observacional, se quisermos, é uma prática, a intentional stance ou mind reading. Portanto, nós não temos essa postura científica nem sobre nós próprios, nem sobre outros, quando atribuímos mentalidade. Se quisermos, fazemos isso automaticamente. Portanto, é mais um aspecto dessa inteligência não inteligente sem a qual não poderíamos ser mentais. Mas obrigada pelas questões. Desculpe, parece que sou eu que tenho que fazer. Não uma pergunta, mas um pequeno testemunho. Mas tenho que fazer aqui um bocadinho de rebobinagem para a parte da linguagem que estávamos a falar aqui antes, que é, num caso que eu posso testemunhar, portanto, que é um conhecimento empírico, eu ligo muito sobre o assunto, e cada vez me interessa mais, a questão da linguagem, da ação e da mente, três temas que estão em cima da minha sempre. Eu tenho um caso que é uma criança concebida num ambiente internacional, eu não sei se a gestação feita na Coreia, que de seguida nasce na Finlândia e que passa uns tempos em Portugal. Estou a falar da sua neta Sofia. Estou a falar da minha neta, das minhas netas. E passa por estes ambientes todos. Quando começa a tentar perceber o que é que a Sofia sabe em termos de linguagem, como é que ela se pode comunicar comigo, que sou português e falo português, fala português com o pai, fala finlandês com a mãe, falou coreano no infantário e hoje fala 18 línguas no infantário onde está atualmente, eu estive lá há uns dias. Como é que o processamento da linguagem nos níveis é que estava aqui a falar, que que níveis é que estamos aqui a falar da linguagem. O que acontece é que começou muito disperso e que as coisas que não dava para não perder tempo, comecei há um ano esta parte a estudar o bilingualismo. E então começo a ter algumas surpresas fundamentais relativamente à conversa que estávamos a ter, que é as estruturas neuronais de um feto, a partir do bottleneck, que é aquele momento em que um espermatozoide chega ao ovo, a vida continua a partir daí, fecha-se aí e continua a partir daí, há um mundo que está nesse momento em gestação. E é possível, portanto, como é um facto físico, é possível ser mesurável o que está-se a passar nesse feto. E o que se verifica
é que há resposta dedicada às línguas que se processam no ambiente e especificamente às línguas, não é para cair, um fogotório no dia de São João, etc. Portanto, os fetos processam, têm uma unidade modular, isto parece chomskiano, e eu tenho um trabalho sobre Chomsky, porque não é por aí que queria entrar, parece chomskiano, parece que é um modo que nasceu com as pessoas e que é tratar esse assunto, o assunto da comunicação que virá ou não, porque a pessoa pode ficar toda a vida sem falar, como há muitas pessoas. Mas o módulo está lá. E, portanto, é possível, como se diz, monitorizar ao longo de toda a gestação até o nascimento e ver as diferentes reações que já são identificadas por aquele feto que cresce, se é uma voz masculina, se é feminina, se o meu pai virá um dia perceber se era o pai português, se era a mãe coreana, se é o que é. E, portanto, o processo da linguagem talvez ajude, o que eu estou a dizer, estes a perceber um bocadinho que se coloca antes da língua que cada um fala, e isso é uma parte fundamental. Mas também é, já no... E em que pontos do desenvolvimento do sistema nervoso, no feto? Quando se começa a desenvolver o sistema nervoso, começa a haver uma diferenciação modular para a identificação dos diversos sons que, no caso, podem ser diferentes línguas, por exemplo, que é o caso muito vulgar em alguns países, que eu estava a dizer, a Sofia, há 18 nacionalidades da naturalidade. Portanto, há uma diversidade, assim, há imensas pessoas, diferentes linguagens, etc. E depois, a meu próprio espanto, eu agora abstenho de gastar mais tempo em outras questões sobre isso, há a questão do que eu li sobre o assunto e há a minha questão prática de vivência, que é, eu digo que a Sofia é tão ou mais rápida que a ChatGPT, porque muda. Ela falou, desde criança falou português e inglês e finlandês em casa. O pai fala sempre português, depois discutido, a mãe sempre na espera. E o inglês, porque quem falar com outras pessoas e muitas vezes falam entre eles, portanto, é esse o ambiente, portanto, o infantário passou a falar também coreano. Comigo não fala em coreano, abstém-se automaticamente. Que é a questão da Sofia, há bocadinho pôs, e disse muito bem, tudo se resume à ação. Vai acontecer, é comportamental.